Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concurso aqui do Tutor. Hoje nossa aulinha de software, né? Vamos começar com essa sequência a respeito de software. Se no concurso cai lá Windows ou cai a ideia de planilhas, software está embutido. Esse é um conceito que às vezes não vem escrito, mas tudo relativo a software, na verdade, já está implícito dentro do próprio edital. Principalmente quando ele coloca hardware também. Legal? Então vamos lá, vamos ver o que nós estudamos em software. Hoje vamos falar do conceito dos tipos de programas. Então, naturalmente, qual é o conceito de software? É a parte lógica do funcionamento do computador. São os diversos programas instalados no hardware. Aí, o que eu vejo? Tecnicamente, são programas, comandos, instruções digitais gravados, ou seja, se está lá o comando, que é a instrução, está gravado, está o quê? Instalado no computador para uso da CPU, que é o processador, de acordo com solicitações, ou seja, ações do próprio usuário, ações do próprio peopleware. Então, o que eu começo a perceber, né? Existem, basicamente, 3 tipos de software. Ou o programa vai ser classificado, né, como básico, ou como utilitário, ou como aplicativo. Cada um com uma finalidade. Então vamos pensar, quem é o básico? É o programa voltado para criar e ambientar programas. Por exemplo, as linguagens de programação criam programas e os sistemas operacionais recebem os programas para que eles sejam utilizados pelo usuário e interajam com outros hardwares. Legal? Então tá aqui, ó. Quem é o utilitário? Programa voltado para o bom funcionamento do computador. O que quer dizer isso, bom funcionamento do computador? Ele mantém o computador em funcionamento, ele busca o bom funcionamento do próprio sistema, do bom funcionamento do próprio computador. Outra ideia, aplicativo, programa voltado para as atividades do usuário. Então, todo e qualquer programa voltado para fazer algo para o usuário, esse programa é classificado como aplicativo. Seja com texto, seja com jogo, seja com planilha, seja com uma atividade com imagem, com vídeo, enfim, esse programa passa a ser classificado como aplicativo. Então vamos lá, olha o que eu começo a perceber. Quem é o software básico? Função, faz o computador funcionar de forma correta, criando e ambientando programas. Sistemas operacionais, programa ou conjunto de programas cuja função é gerenciar o recurso do sistema é um software básico. E as linguagens de programação, ou seja, o conjunto de regras sintáticas e semânticas que constitui o código-fonte de um programa. Pascal, Delphi, C, C++, PHP, Perl, né? Java, JavaScript, ASP, enfim. Principalmente essas, né? Que são de linguagem de programação para a internet, nós estamos falando a todo momento, né? C++, enfim, o BASIC lá, criado pelo Bill Gates nos primórdios. Os programas tradutores, faz a tradução do código-fonte para o código de máquina, compiladores e interpretadores também são softwares básicos. Legal? Depois, na próxima semana, né, na próxima sequência aí de vídeo, você vai estudar sistemas operacionais em separado e naturalmente entrar em Windows e Linux, de acordo com o seu edital, você vai fazer o estudo estrategicamente de acordo com o que a gente montou para você. Legal? Então guarda isso para aí. Faz o computador funcionar de forma correta. Essa é a ideia do básico. Agora, quem é o utilitário? Vamos pensar o seguinte. O utilitário é o programa voltado para a manutenção dos recursos do sistema, da máquina, memória, conserto, de outros programas, aí vai. Então, por exemplo, visa um computador, compactação de dados, como o próprio WinZip, não é isso? Armazenamento em disco, como o backup, que vai armazenar num disco externo, HD externo, numa pendrive. Aumento de desempenho de máquinas, overclock, não é isso? Limpeza de disco rígido e backup das informações, não é isso? Defrag, que é um programa que organiza o disco para manter o computador rápido. O ScanDisk, que verifica informações no disco, né? Para ver se efetivamente verifica o disco, né? Para ver se o local que eu armazeno a informação ele está vamos dizer assim, em boas condições para receber aquela informação e não ter problema no armazenamento. O próprio antivírus, né? Acesso à internet, proteção como antivírus, como o firewall, antivírus que bloqueia e remove vírus do disco, o firewall que impede invasões no disco, né? Acesso não autorizado ao disco, né? A partir de conexões, enfim, voltado para o bom funcionamento do computador.
Agora, quando eu penso na ideia de aplicativo, naturalmente o que eu estou pensando? Aplicativo realiza atividades voltadas para o usuário cumprir sua tarefa com eficiência. Então, toda vez que o usuário tiver uma atividade, seja ela com texto, planilhas, né? Os programas de Office, BR Office, tudo englobam programas aplicativos. Cria documento de texto, jogar, ouvir música, navegar na internet. Então tá aqui, Adobe Photoshop, programa de imagem, fotos em si, né? Corel Draw, que trabalha com imagem, vetorização, né? Adobe Acrobat Reader, que lê aquele arquivo de texto, se tornou padrão de internet, que é o PDF. O próprio Windows Media Player, que é reprodutor de áudio, de vídeo. O Internet Explorer e o Firefox, Mozilla Firefox, que são navegadores de web. Mozilla Thunderbird e Outlook Express, por exemplo, que são programas para enviar e receber correio eletrônico, né? Só que um da Microsoft e outro da Mozilla. E aí a gente amarra esse contexto aí de programas que naturalmente são aplicativos. Só que tem um detalhe, toda vez que eu penso nessa ideia de aplicativos, vem essa tabelinha na minha mente. Por quê? Porque a tua banca, ela não quer só saber que tipo de programa é aquele. Ele pode perguntar para você, qual das opções abaixo é um aplicativo? Aí você tem que assinalar esse programa, porque, na verdade, o aplicativo é um conceito que não engloba só os que vêm no próprio Windows, que são nativos, os que instala-se também, como, por exemplo, os que instalam em suítes. Então, estou colocando aqui duas suítes, suíte do Microsoft Office e suíte do BR Office, né, que é o LibreOffice americano. Enfim, essas suítes trabalham com atividades para o usuário dentro de atividades para escritório. Então, o que eu começo a perceber? Está aqui, ó. Como editor de texto, eu tenho o Word, dentro do BR Office eu tenho o próprio Write. Entre planilhas eletrônicas, eu tenho o Excel e dentro do BR Office eu tenho o próprio Calc. Em apresentação, eu tenho o PowerPoint, dentro do LibreOffice eu tenho Impress. Em banco de dados, eu tenho o Access, dentro do BR Office eu tenho o Base. Para correio eletrônico, eu tenho o próprio Outlook, dentro do BR Office. E aí, naturalmente, não vou ter programas. Existe um programinha fora, né, da Mozilla, fabricante Mozilla, que é o próprio Thunderbird. Legal? Então, esse programinha chamado de Thunderbird é um programinha de correio eletrônico. Legal? Então, essa tabela, teoricamente, ela estava completa, né? Então, o que acontece? Você começa a perceber que começa a ter outras necessidades. Por exemplo, publicações. Tem um programinha hoje que se destaca, porque todo mundo quer fazer folder, cartaz e não tem CorelDRAW ou outro programa a mais. Ele usa para publicações, fazer cartaz, folder, banner, o próprio Publisher do Microsoft Office e o próprio Draw. Não é CorelDRAW, é Draw, do BR Office. Agora, existe um programa próprio para criar expressões aritméticas. Então, esse programa que cria expressões aritméticas, ele se chama Equation. E, naturalmente, o concorrente dele, que trabalha dessa forma, é o próprio Math, dentro do BR Office. Legal? Essa tabelinha, né, até as devidas extensões para cada programa são importantíssimas dentro da utilização da ideia de software. Não pode esquecer a ideia de aplicativo. Muito importante para concursos hoje, dentro da ideia de Windows, seja ela dentro da ideia do sistema operacional Linux e a matéria cobrada em si. Legal? Cobrada mesmo, e você tem que saber. Uma questãozinha até que caiu recentemente, o cara perguntou, enumere para mim programas aplicativos para comunicação, correio eletrônico e navegação, respectivamente. Então tinha que estar nessa ordem. Então comunicação era o Skype, o cara colocou só gratuitos e livres, legal? O Skype, para correio eletrônico ele botou o Thunderbird, para navegação o Firefox. E teve respostas que ele entrelaçou isso, mudando pela ordem. Então cuidado com isso, não pode dar mole, nós temos que acertar questão de software para englobar, né, nos acertos das outras matérias também, para que gere a nossa aprovação.
Tudo bem? Então, pessoal, até aqui, a gente finaliza aqui, né? E aí eu desejo para vocês todos sucesso aí nos estudos, permaneçam nesse caminho, vou orientá-los, vou ajudá-los dentro da sequência de estudos, esmiuçar esse edital da melhor forma possível para a gente chegar lá. Tudo bem? Então, um abraço aí do seu professor Luciano Antunes, fica com a gente aqui no Tutor. Sucesso, pessoal!